A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela que apresenta os dados obtidos pelo censo de 2000 e 2010 feitos pelo IBGE com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Então, no ano 2000, a taxa de fecundidade era de 2,38 e no ano 2010, a taxa de fecundidade era de 1,9. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, em 2020, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de. Então, a informação do enunciado nos diz que a taxa percentual relativa da diferença deve ser repetida. Ou seja, a variação percentual deve ser repetida. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse exercício é encontrar qual que é essa variação entre essas duas taxas. Então, vejamos, a variação é a seguinte. Então, temos aí variação. Então, a variação de 2,38 caiu para 1,9. Então, nós devemos fazer a subtração. Lembrando que em subtração, com casos decimais, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula. 8 menos 0 dá 8. Não tem como diminuir 9 de 3, então a gente vai tomar do 2. Aqui vai ficar 1 e aqui fica 13. E agora 13 menos 9 fica 4. Abaixa a vírgula. 1 menos 1 dá 0. Isso quer dizer que a variação foi de 0,48. Agora, o exercício está falando que essa variação ela deve ser mantida relativamente. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós temos que calcular quanto que é 0,48 em relação a 2,38 e fazer esse desconto. Então, vejamos. Em relação a 2,38, 0,48 é. Para que a gente descubra isso, basta dividir 0,48 por 2,38. 2,38. Então, primeiro passo, a gente pode chegar a vírgula duas casas para a direita, e aí a gente apaga ela de cá. Chegando ela duas casas para a direita aqui também, a gente apaga ela de cá também. Então, agora nós temos 48 dividido por 238. Como não tem como dividir, colocamos 0, e acrescenta uma vírgula. 0. O número pelo qual a gente multiplica 238, que dá 480, ou mais próximo possível, é o número 2. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 3 dá 6 com 7. 2 vezes 2, 4. Então aqui vai ficar, toma 1 de cá, 10 menos 6 dá 4, 7 menos 7 dá 0, 4 menos 4 dá 0. Não tem como dividir, coloca uma vírgula, acrescenta um 0. O primeiro 0 após a vírgula não precisa mudar nada, né? Lembrando que isso aqui também é um 0. Como não tem como dividir 40 por 238, acrescenta um segundo 0. E para esse segundo 0, esse sim, a gente precisa acrescentar um 0 de cá. Só o primeiro 0 que é gratuito. Então, continuando, o número pelo qual a gente multiplica aqui seria 1 vezes 238. Ok, mas eu acho que com esse 20 aqui já dá, já deve dar. Então, a taxa de redução de 2000 para 2010 foi de 0,48 em números absolutos. Agora, a taxa de redução percentual foi de 20%. Então, nós tivemos uma redução de 20%. Aproximadamente. Para quanto que isso deverá ir, então? Basta que a gente tome 1,90 e faça uma redução também de 20%. Então, nosso primeiro passo vai ser calcular 20% de 90. Como é que a gente faz isso? A gente pode escrever 1,90 aqui, multiplicar por 20, e do resultado a gente desconsidera duas casas decimais.
Então, nós vamos simplesmente efetuar essa multiplicação. Então, o zero não precisa ser considerado. Agora, a gente multiplica 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 9 dá 18. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Então, aqui nós temos duas casas decimais. Chega essas duas casas para cá. Como nós estávamos trabalhando com porcentagem, a gente vai ter que também desconsiderar outras duas casas. Então, a gente deveria chegar duas casas para cá, ficando com 0,38. Isso quer dizer que, de 2010 para 2020, nós teremos uma queda de 0,38. Portanto, deverá ficar o seguinte: 1,90 menos 0,38. Então, aqui vai ficar 10. A gente toma do 9. Então, vai ficar 10 menos 8, que dá 2. Aqui ficou 8, depois que passou para cá. 8 menos 3 dá 5. E 1 menos 0 dá 1 mesmo. Portanto, a resposta é 1,52. Então, alternativa C.